Domingo, 11 de setembro. Verso para memorizar. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Submissão para o serviço. Ouça Filipenses 2, 5-9. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pergunta 1. Que mensagem importante há para nós nesses versos? A cultura contemporânea nos exorta a exigir e fazer valer os nossos direitos. Isso é bom e, em geral, é o que deve ser feito. Contudo, como aconteceu com Jesus, a vontade de Deus pode nos pedir que abramos mão de nossos direitos livremente, a fim de servir ao Pai de maneiras que terão um impacto eterno para o reino de Deus. Esse processo de renúncia pode ser difícil e desconfortável, criando as condições de um crisol. Em Filipenses 2, 5-8, vemos como Jesus fez isso. Paulo descreveu 3 passos que o Senhor deu ao se submeter à vontade do Pai. Logo no início, o apóstolo nos exortou de modo solene: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Para estar em posição de nos salvar, Jesus desistiu de sua igualdade com o Pai e se mudou para a terra na forma e nas limitações de um ser humano. Ele não veio como alguém grande e glorioso, mas como servo de outros seres humanos. Como servo, não teve uma vida longa e pacífica, e foi obediente até a morte. Ele nem mesmo morreu de maneira nobre e gloriosa. Não, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pergunta 2. Em quais aspectos esse exemplo de Jesus é um modelo para nós? Se os direitos e a igualdade são bons e devem ser protegidos, como você explicaria a lógica de às vezes precisar desistir deles? Ouça Filipenses 2, 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. De que forma Filipenses 2, 9 nos ajuda a entender a lógica da submissão à vontade do Pai? Ore pedindo sabedoria do Espírito Santo e pergunte a si mesmo: a quais direitos estou me apegando agora que podem impedir minha submissão à vontade de Jesus em servir minha família, minha igreja e as pessoas ao meu redor? Até que ponto estou disposto a suportar o desconforto para servir aos outros de maneira mais eficaz?